em mais um dia agradável de sol e passando aqui por esse parque belíssimo no interior do Museu de História Natural da UFMG, aqui no bairro Santa Inês. Nós vamos em direção ao Centro de Referência em Cartografia Histórica dessa Universidade Federal de Minas Gerais e que foi criado em 1998 por um grupo de pesquisadores das geociências e também de outras áreas. E esse centro de referência ele fica sediado no Palacinho, que é uma casa rosada, que é um prédio histórico aqui no interior. E para quem queira visitar, está localizado na Avenida Gustavo da Silveira, número 1035, aqui no bairro Santa Inês. E fazendo esse percurso aqui, nós vamos ter acesso a um acervo que vai conter aí documentos cartográficos e quinográficos que foram focados ali no século XVIII e também no século XIX e com maior presença aí em registros de Minas Gerais. E essas atividades que são feitas aqui no interior desse palacinho, que é esse centro de referência, ele faz aqui pesquisas acadêmicas, faz também exposições, projetos educativos e também a salvaguarda desse patrimônio toponímico e também um patrimônio cartográfico. E a criação desse espaço foi justificada pela dispersão geográfica das instituições guardiãs de documentos cartográficos originais, que eram referentes aí ao território brasileiro e em especial ao do nosso estado aqui em Minas Gerais. E a implantação e formação do seu acervo visa aí então facilitar o acesso desses estudiosos e outros interessados a esse formidável conjunto de documentos cartográficos e iconográficos que nós vamos mostrar à medida que formos percorrendo aqui todos os espaços. E o mais curioso aqui na área externa, nós vamos ter aqui informações que vão falar aí sobre o registro dos nomes aqui em Minas Gerais, e é chamado aí de toponímia, que é esse estudo da origem, do significado e também da evolução dos nomes próprios de lugares, como cidades, países, rios e também montanhas. E esses painéis eles vão direcionar e vão, de certa forma, explicar partes aqui desses nomes que nós temos aqui no nosso estado, dos rios dos nossos estados aqui, das cidades que nós temos aqui, que compõem toda a geopolítica nossa, e que é importante para que possa pelo menos iniciar essa caminhada e conhecer que há também esse espaço, como por exemplo, diante aí de diversas confirmações de descobertas aqui no nosso estado de minérios, que prometiam aí uma produção duradoura, urgia ali localizar então essa área concernente aí no território nessa América Portuguesa. E supõe-se então que foi a partir do final ali dos 600, muitos documentos, roteiros, descrições e mapas solicitados pelas autoridades coloniais, eles começaram a ser produzidos. E é dessa forma que esses documentos eles vão evidenciando o mapa aí da maior parte da costa e também do sertão do nosso país, e que representa então uma área muito extensa da colônia que foi abarcando aí o interior, também aqui em Minas Gerais. E esse topônimo ele é encontrado no mapa que tem a primazia então de registrá-lo, que foi o registro do nome de Minas Gerais. E de certa forma a gente fala aqui no final dos 600, que é final ali do ano de 1600. E essa motivação toponímica, ela compreende motivações muito variadas, identificadoras ali de taxas toponímicas. E essa diversidade, ela foi marcando então aqui os topônimos mineiros, embora algumas preferências possam ser evidenciadas ali no repertório dos nomes ali por volta de 1700 e também do ano de 1800. E é interessante percorrer aqui porque esses registros históricos, essas informações, elas são chamadas de antropotoponímia de Minas Gerais, que traz ali essa história inteira, iniciou ali no século XVIII
que foi grande parte ali da importância da formação dessa antropotoponímia de Minas, e que esteve ligada a duas motivações principais, pois havia um grupo de localidades cujos nomes lembravam os dos bandeirantes, outros grandes mineradores, importantes sesmeiros, personagens do desbravamento e até da construção do território, que depois seria chamado Minas Gerais. E um outro tipo de nomes que seriam ali aqueles que homenageavam o rei, seus familiares, e buscavam então essas escolhas, e assim obtendo vantagens junto à coroa. E é dessa forma então que nós já estamos aqui no interior desse local fantástico, que é esse centro de referência, que traz aí esse espaço importante na nossa história, e que de alguma forma ele traz essa rememória para que possamos entender de forma histórica aí a contextualização de época. E à medida que vão percorrendo aqui o espaço, alguns conceitos eles são interessantes. Nós passamos ali por uma carta topográfica que era da cidade de Diamantina no ano de 1770, e a carta topográfica é um mapa detalhado em escala ali que representa os elementos naturais, como os rios, o relevo e também alguns elementos artificiais, que são aí as estradas, as cidades também que fazem parte da Terra. E elas são muito usadas aí para orientação, para engenharia, atualmente, e também para estudos ambientais. E é importante descrever, ao caminhar por esse espaço, que as cartas topográficas, elas não são mapas, muito embora ali elas guardem com esses muitas semelhanças. Ao contrário dos mapas que representam ali certas posições bem definidas do espaço terrestre, como cidades, estados, países, mares, cujos limites ali são físicos ou políticos, os limites de uma carta topográfica são matemáticos e geralmente ali caracterizados entre meridianos e também em paralelos. E essas cartas topográficas, elas são elaboradas ali a partir do aerofotogrametria, e que vão trazendo então os acidentes naturais e também artificiais, onde elementos ali planimétricos, que são as obras, e também os altimétricos, que são os relevos, eles são geometricamente bem representados. E elas são muito utilizadas aí para delimitação de bacias, visualização ali de pequenos corpos de águas, para tanto a preservação quanto para a recuperação ali de condutas de águas degradadas. E inclui também outros elementos da natureza, como o relevo, a hypsometria, que é a representação ali da altitude por meio de escala cromática, e também a estrutura geológica, a hidrografia, a vegetação ali de um solo. E é no mapa hypsométrico, por exemplo, que a representação das altitudes elas são feitas ali por cores. E em resumo e de forma mais natural, normalmente aí o mapa topográfico ele vai mostrando tanto o relevo natural quanto o artificial que é gerado ali pela ação do homem. E caminhando aqui por esse espaço, além de mapas, além de cartas topográficas, nós vamos ver também diversas imagens que mostram aqui a estrada real para Minas, que foi ali do período de 1817, 1825, que são aquarelas sobre lápis ali que foram feitas por alguns artistas e que mostram ali vários trechos aqui do nosso estado. E também diversas outras aquarelas que vão trazer representações ali do século XIX da Mata Atlântica, e algumas delas aqui foram feitas até por artistas franceses, naturalistas que vieram aqui no século XIX e que foram percorrendo e materializando tudo isso com suas pinturas e seus desenhos. E nós vamos encontrar também na vitrine aqui algumas aguadas do botânico William Burchell, que em 1825 representou com detalhe o ponto de partida ou de chegada de tropas e viajantes na estrada real do Rio de Janeiro, que vinham aqui para a cidade de Vila Rica, ou o caminho novo aí do Proença, pela Serra ali da Estrela.
e elas são representadas na aguada ali pela construção de ranchos e também por partes privadas ali de alguns lugares, mas que abrigavam ali tropas e também viajantes. E aí percorrer esse ambiente aqui, não só observar os mapas, mas também ter a oportunidade de observar esses detalhes que são esses trabalhos belíssimos aqui, que são as aquarelas, que trazem de certa forma a representação do que enxergavam à época. E esses mapas históricos, nós vamos ter aqui plantas da Vila Rica, da Nossa Senhora do Pilar, do ano ali de entre 1775 e 1800. E como exemplo, teremos também essa planta geral da Capitania de Minas Gerais, que é isso que nós acabamos de ver. E esse ao lado, que é uma carta geográfica da Capitania também de Minas Gerais e partes confinantes de 1767. Vamos encontrar também mapa da Minas de Ouro de São Paulo e Costa do Mar, que lhe pertence, que é do ano aqui de 1714 até 1727. E são vários mapas, várias cartas topográficas que vão complementando esse espaço, enriquecendo, e que é um lugar que deve ser muito visitado aí por crianças, por escolas, para que possam entender aquilo que eles estudam nos livros. Eles podem completar fazendo essas visitas nesses lugares assim. Esse ambiente que nós vamos entrar agora, ele pertence toda a uma exposição que é chamada de Transformações do Mundo registradas em mapas. E nesse espaço em específico, os mapas históricos que estão presentes nessa exposição, eles vão corresponder à memória de importantes transformações a propósito ali do conhecimento geográfico do planeta, da produção desse conhecimento e também de sua representação. E essas transformações, elas resultaram de novos desafios que foram colocados aí aos homens, os quais, com o engenho que lhes caracteriza, foram encontrados aí soluções fundadas em inspirações inovadoras e que foram conformando novas perspectivas teóricas, metodológicas e também técnicas. E nessa pequena amostra, então, de documentos cartográficos, há vários aspectos em torno aí dos quais se espera que o interesse e a atenção do público visitante sejam mobilizados. E um deles aí diz respeito à antiguidade do primeiro registro cartográfico que se tem notícia nos dias atuais, de um mapa mundi em que a Babilônia se encontra no centro da representação. E a exiguidade ali do território que representa, que está limitado ali a um espaço definido entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Próximo. E essa mostra, então, nesse espaço em específico, ela traz documentos cartográficos que são apresentados neste evento, com representações próprias do século XX e também do século XXI, relacionadas aí à tecnologia de sensoriamento remoto, que vão produzindo, então, imagens de satélite do planeta. E assim fazemos, então, a nossa visita a esse lugar extraordinário e que traz uma memória importante de documentos aí cartográficos originais, tanto antigos como essas reflexões atuais que foram mostradas agora há pouco e que pode ser visitado de forma gratuita aqui no interior desse Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. E esse vídeo em específico está aqui no Centro de Referência em Cartografia Histórica.